Muito bem. E agora? Acabei de morrer. O que acontece? Desencarnei. Porque, queira você ou não queira, este dia vai chegar na sua vida. Cedo ou tarde, basta você estar vivo para você desencarnar. Então, não adianta esconder o sol com a peneira. A realidade vai chegar um momento da sua existência, daqui a poucos anos, ou muitos anos, ou muitos anos, mas vai chegar em que você vai desencarnar. E é bom que você pense sobre o assunto. Hoje, agora, não deixa para pensar na hora que acontecer. Não deixa. Vamos começar a pensar. Sabe por quê? Primeira coisa, a gente é um bandista, não é? A gente tem medo de espírito? Não. A gente convive com eles. A gente convive com gente morta, toda gira. O guia é um desencarnado. O caboclo é um desencarnado, o Exu é um desencarnado, a baiana é uma desencarnada, a pombagira é uma desencarnada, o preto velho é um desencarnado, todos eles são desencarnados. Quando a gente faz um trabalho de desobsessão, o trevoso é um desencarnado, o sofredor é um desencarnado, são todos desencarnados e a gente lida com isso todo dia. Então nós umbandistas, a gente não tem que ter medo da morte, a gente tem que sim entender que ela é um processo natural, mas aí você me dizer que você está preparado para morrer, desculpa, ninguém está. Ninguém está preparado para morrer. Sabe por quê? Sabe quando você está preparado para morrer? Quando você não tem nenhum bem, quando você não tem família, quando você não está no meio de um projeto. Porque assim, você está preparado para morrer tendo filho? Você vai deixar os seus filhos aqui. Você está preparado para morrer deixando dívida para o seu marido, para sua esposa pagar? Você está preparado para morrer se você está na flor da idade? Você está preparado para morrer se você está apaixonado pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu namorado, pela sua namorada? Você está preparado para morrer e deixar o seu cachorrinho, que não tem quem cuide dele? Você fica super preocupado? Quem é que vai cuidar do seu cachorro se só mora você e o seu cachorro? Ninguém está preparado para morrer. A gente até acha que vai se preparar, a gente não se prepara, porque existe algo chamado apego. Apego à vida, apego ao corpo, apego à família. Apego eu estou acostumada com isso, eu estou acostumada a estar viva, eu já sei como é que é. Eu sei o que é acordar todo dia para o meu trabalho, ir lá e atender telefone, e vender, e fazer planilha, e cuidar de computador. Eu já estou acostumada com a minha família, eu estou acostumada. Esse é o apego. A gente gosta, a gente está aqui. Por mais que a gente diga, eu estou preparado para desencarnar, ninguém está. Então, como é que é este momento? É um momento muito doido. É um momento muito louco. É um momento muito estranho. É um momento que parece um sonho na vida da gente. Quando eu era kardecista, era muito engraçado, porque eu fui 5 anos kardecista, mas kardecista ferrenha mesmo, né? E eu fiz todos os cursos, fiz 5 anos de curso sem parar. Então, eu tinha um professor, acho que foi o professor do primeiro curso que a gente fez, acho que, se eu não me engano, o nome dele era André. Se eu não me engano, o nome dele era André. Eu fiz o primeiro ano e o segundo ano com ele. Ele era muito engraçado, esse professor. Ele dizia assim: se em algum momento você começar a falar com as pessoas e as pessoas te ignorarem e não te responderem e fingirem que você não está vendo, ele falava, são 3 opções. Ou você está dormindo, tendo um pesadelo, ou você está desdobrado do seu corpo, ou você morreu. Ele falava isso. Então, só que ele dizia assim, a primeira opção, quando você está dormindo e você está sonhando, normalmente a gente não sabe que está sonhando. O sonho acontece um monte de loucura e você acha tudo normal, porque a gente não tem consciência. Então ele falava assim, provavelmente se você estiver sonhando, você não vai nem perceber que as pessoas não estão te respondendo. Ele falou, então só sobraram 2 opções. Se você começar a falar com todo mundo e ninguém te olha, ninguém te responde, ou você está desdobrado, ou você está morto. Se tiver, ele falava assim, estou falando do meu professor kardecista, tá? Se você tiver desdobrado, volta para o teu corpo.
volta correndo para o teu corpo, porque você está desdobrado e está sem controle, que você não tem nem consciência que você está desdobrado. Agora, ele falava assim, se você morreu, grita por socorro. Ele era kardecista. Grita por socorro, reza uma Ave Maria, uma prece de Cáritas, enfim. Estou brincando como ele brincava, mas o que acontece que a gente tem que, que a gente tem que entender? Não existe uma regra. Quando a gente desencarna, é tudo muito confuso. E não existe uma regra, desencarnou e é exatamente isso que vai acontecer. Não existe, tá? Existem algumas coisas que nós sabemos que acontecem. Primeira, realmente você está doente, você entra em coma, ou acontece um acidente com você, ou seja, você não tem a consciência do momento da morte. Não é algo anunciado. Você está morrendo, você tem mais um dia de vida, todo mundo vem se despedir de você. Você não tem essa consciência, tá? Então, neste momento é muito comum realmente a gente estar nesse estado de tá vendo o seu corpo ali morto, as pessoas estão ali, você fica vagando pela casa, você fica vagando pelo hospital, você fica meio sem noção do que está acontecendo, parece um pesadelo, parece um sonho. Um pesadelo não, às vezes um sonho muito estranho. Então, neste momento, esses espíritos são como almas penadas, né? Eles estão ali, não vou nem dizer alma penada, mas ele está vagando, ele está perdidão, ele não sabe o que está acontecendo, né? Então, a gente tem que entender que esses, muitas vezes, eles voltam, né? Tem lá um enterro, velório, a família vai embora, ele vai embora com a família junto. Ele vai embora com a família junto. E aí ele volta para a casa dele, ele deita na cama dele, ele senta na mesa para comer. Sabe um exemplo muito bom, mas bom mesmo, é aquele filme Sexto Sentido, tá? Se você não assistiu, assista. Eu não quero te dar spoiler, né, que chama, eu não quero te dar, mas você vai entender o que eu estou falando. Senta na mesa, junto com a família, ninguém conversa com ele, ele deita na cama, né? Parece que está todo mundo ignorando ele, está todo mundo de mal dele, ele não consegue entender o que está acontecendo, mas ele continua a vida dele, E aí a gente que está aqui do outro lado, como é que funciona? Chega para mim alguém e fala assim, olha, minha mãe faleceu há um mês, mas eu estou ouvindo porta, minha filha está vendo ela, eu estou sentindo o cheiro dela. O que é isso? A mãe voltou, a mãe está lá, né? Por quê? Porque é o que ela sabe, ali é a segurança dela. E aí a gente faz todo um trabalho de encaminhar esta mãe, este espírito desencarnado para onde ele tem que ir, que normalmente é um hospital, um posto de socorro. Então, a primeira possibilidade que eu estou falando é dessa, é aquele que fica, é aquele que não vai, né? A gente fala, ele fica no mundo dos vivos, ele não vai para o mundo dos mortos, para o mundo espiritual, não vai nem para cima nas colônias, nem para baixo, né? No umbral, ele simplesmente fica aqui, fica por um tempo, meses, semanas, dias, anos. E a maioria das vezes ele não tem nem noção, de que ele morreu. Ele está muito confuso, ele não sabe o que está acontecendo, ele não tem noção. E aí você vai me perguntar, mas o socorrista não vem? O socorrista vem, mas ele não aceita, né? Imagina você agora, chega um enfermeiro e fala para você, fulano, vamos comigo para o hospital? Você fala, não, mas não vou para o hospital, estou na minha casa, eu estou bem. Eu não estou doente. Quem disse que eu estou doente? Por que você está querendo me levar para um hospital? É mais ou menos isso. Ele não consegue enxergar o estado. Então, boa parte dos que desencarnam, num primeiro momento, não sabem que desencarnaram. Eles ficam confusos. É um momento difícil. Mas eles buscam a proteção do trabalho deles, da casa deles, da família deles. Então, eles ficam circulando, né? Nos ambientes e junto com as pessoas conhecidas. E aí a gente fala, é um sofredor, né? Ele está ali. E por que ele é um sofredor? Porque ele não consegue produzir a própria energia, ele nem tem noção do que está acontecendo. Então, quando ele enfraquece, ele se aproxima da gente e de uma forma involuntária, ele puxa a nossa energia. E aí ele fica melhor, ele se abastece. Então é um sofredor.
que não sabe que está nos prejudicando, não sabe que está sugando a nossa energia pela própria sobrevivência dele, pelo próprio bem-estar dele. Então essa é uma possibilidade, né? Então a gente sabe que boa parte nem sabe que desencarnou. Agora tem aqueles que sabem que desencarnaram. E quando eles têm consciência, eles entram em crise e não querem ir embora. Então chega ali o enfermeiro, o socorrista, dê o nome que quiser, o caboclo, o guia, né? Que vai ali tentar falar com essa pessoa, ele fala, não quero ir embora, vou ficar com a minha família, eu não terminei os meus assuntos, eu tenho um assunto pendente. Não vou deixar o meu filho, não vou deixar minha filha, não vou deixar minha esposa. Eu esqueci de falar para minha esposa daquele documento que eu deixei para ela, uma pensão, e o meu filho, que eu estou vendo que o meu filho está se enfiando com coisa que não deve, eu preciso ajudar o meu filho. E no meu emprego, que tal fulano? Tá... Então, às vezes ele fica ligado à matéria. Não vou deixar ninguém pegar os meus bens, eu não vou deixar o meu marido casar de novo com qualquer sirigaita, porque ela vai querer o dinheiro dele. Cada um é de um jeito. Esse sabe que desencarnou, e esse não vai embora porque não quer, ele fica. E não adianta vir um socorrista que ele não vai embora, ele quer ficar. E a pergunta é, ele pode ficar? Às vezes pode, às vezes não. Às vezes a espiritualidade maior dá permissão para essa pessoa ficar, né? Então os socorristas, os bons espíritos, os guias conversam com essa pessoa, tentam convencê-la de ir embora. E às vezes ela até aceita essa ajuda e ela vai para um hospital espiritual, para um posto de socorro, dê o nome que quiser. Ela fica lá um tempo, mas ela morre de saudade. Ela não consegue esquecer a família, ela não consegue esquecer o que ela deixou para trás. Às vezes ela está com uma culpa muito grande porque morreu e não pediu desculpas, porque morreu e deixou a família desamparada, porque não disse o último adeus. Enfim, às vezes ela está com culpa. E aí o que ela faz? Ela volta. Ela foi, ela fica uns dias no hospital, lá, ela volta. Por isso que é muito comum, e cada caso é um caso, não estou dizendo que é regra, é muito comum quando a pessoa morre, ela ser adormecida, pelo menos por 7 dias, para que este momento inicial de angústia, de culpa, de saudade, de dor, de revolta, de apego, para que esse primeiro momento passe. O choro da família, a tristeza da família faz o espírito sofrer muito. Aquele que está indo embora sofre muito, porque vê que as pessoas estão chorando de dor e de saudade dele. Ele não quer ir, ele não quer deixar ninguém mal. Então é muito comum a própria espiritualidade adormecer esse espírito logo após o desencarne ou um pouco depois, né? Algumas horas depois, ou 1 ou 2 dias depois, enfim, cada caso é um caso, tá? Então a gente tem que entender que esse desencarnei é muito complicado. Agora, existe um outro padrão. A maneira como eu desencarno, a vibração que eu tô, o sentimento que eu tô, quem eu sou, o que eu penso, não muda. Então, se eu desencarno com muito ódio, com muita raiva, se eu fui uma pessoa que aprontou muito, uma pessoa inconsequente, se eu tive uma morte violenta porque eu era uma pessoa criminosa, entende? Isso vai comigo. Então, aí, neste momento, eu morri com raiva, com ódio, eu fico revoltada, eu quero vingança, né? Neste momento, eu deixo de ser aquela sofredora para ser uma pessoa, um quiumba, vamos dar um nome assim? Um quiumba, né? Alguém que voluntariamente, né, quer ficar aqui para atacar outra pessoa. Eu desencarnei porque eu tive uma parada cardíaca, porque eu descobri que a minha esposa estava me traindo. Na hora que eu vi, eu tive um ataque do coração, eu morro com ódio dessa esposa. Eu não vou embora, eu fico grudada nela, sugando e projetando nela a minha raiva, o meu ódio, minha raiva, o meu ódio, né? Então aí já é um outro caso. Aí é o caso de você ter ali um quiumbão, né? Um obsessor ali que mal desencarnou e já está em cima da pessoa.
E aí a gente vai entender que não é bem o socorrista que vai vir conversar com essa pessoa. Muitas vezes é o caboclo, muitas vezes é o Exu, e que fala, ó, pode cair fora, não tem como. Sai de perto dessa pessoa, você está vibrando raiva, você está vibrando ódio, você quer vingança. E às vezes, né, o que acontece é que essa pessoa que está vibrando essa coisa ruim, ela não consegue nem chegar no posto de socorro. Ela vai direto para o que a gente chama de umbral, né? Direto para o que a gente chama de umbral. Porque o umbral é o estado da pessoa. O umbral é um local energético e não físico, né? É o local energético aonde eu vou para o que eu estou vibrando. Se eu sou uma pessoa que está vibrando sexo, que era viciada em sexo, que só pensava em sexo, eu vou para o umbral aonde só tem isso. Mas não é o prazer do sexo, é o sexo com dor, é o sexo com escravidão, é o sexo com deformação, né? É para lá que eu vou. Por quê? Porque lá tem todos os outros que vibravam, é afinidade. Se eu sou uma pessoa arrogante, prepotente, orgulhosa, é para este umbral específico que eu vou, onde eu vou ser humilhada, aonde eu vou ser dominada, né? Aonde eu vou ser, né, diminuída. Se eu sou uma pessoa extremamente ciumenta, mas um ciúme doentio, eu também vou para o umbral dos ciumentos. Assim como tem o local, né, o Vale dos Suicidas, o Vale dos Políticos. Aliás, eu acho que deve estar super lotado. Deve ter o Vale do Político 1, o Vale do Político 2, o Vale do Político 3 e deve estar lotado, né? Que está assim, já estão construindo o Vale do Político 4, cada vale desse com alguns milhões de espíritos, mas tudo bem, tem lá o Vale dos Políticos. Tem outro também que está super lotado, que é aqueles que usaram a religião para fazer magia negra, aqueles que usaram a religião para ganhar dinheiro, aqueles que usaram a religião para se aproveitar do sofrimento e da dor do outro. Esse também está lotado, já tem vários. Pai Rubens Saraceni já falava, esse então já está super populado. Enfim, né? O que eu estou querendo te dizer é que assim, o umbral ele puxa a pessoa por afinidade. E não existe assim, como é que não é um lugar físico? É um local mental. Então você vai, tem locais do umbral que é muito frio, um gelo congelante. Tem locais do umbral que é escuro, tem locais do umbral que é quente, fogo, ardente. Tem local do umbral que é vazio, não tem ninguém. Tem local do umbral que é super populoso, porque é o estado de espírito, a afinidade que te leva lá, né? De qualquer forma, tudo isso, né, eu tô falando, porque assim, às vezes até você vai para um umbral e você vai ser preso por uma falange dos seus inimigos. Aqui, você teve uma pessoa que você maltratou demais, enfim, você traiu, você roubou, essa pessoa ficou com raiva, virou um trevoso, sei lá o quê. Quando você desencarna, ele, ó, você vira escravo da falange dele, vai ser torturado. Não é pra gente ter medo, tá? O que eu estou contando para você, eu vou falar o que eu falei no início. Não adianta eu pensar, desencarnei e agora? Não, eu começo a pensar hoje. Porque se eu morresse hoje, para onde eu iria? Qual é a minha afinidade? Eu sou aquela pessoa que reclama de tudo, que critica e julga todo mundo, que está o tempo todo condenando tudo e todos. Eu sou aquela pessoa que só fala de doença e desgraça 24 horas. Eu sou aquela pessoa que tem o vício da mentira. Eu sou aquela pessoa que só pensa em sexo, sexo, sexo e traio o meu marido, traio a minha esposa, traio o meu namorado, traio, só penso em sexo, sexo com prostituta, sexo. Quem eu sou? Eu sou aquela pessoa que usa a religião para me sentir superior e dominar as outras pessoas? Eu sou aquela pessoa que ganha dinheiro fazendo magia de amarração? Eu sou aquela pessoa que morre de inveja de tudo e de todos? Eu sou aquela pessoa falsa que na frente está dando sorrisinho e diz que está tudo bem e por trás está fazendo a caveira da outra? Então, se você morresse hoje, pense, qual é a sua vibração? É isso. Quando eu digo que a gente tem que pensar, é isso. Porque a hora que o momento da minha morte, ela é conjunto do que eu vivi. Se eu tive uma vida plena,
se eu fui alguém que vivi bem, que tentei ser alguém melhor, eu fui alguém que entrei numa religião, não Umbanda ou qualquer religião, mas que usei essa religião como um caminho de evolução. Aquela pessoa que estava me vigiando, tentando não mentir, tentando não trair, tentando conter a mim mesmo, né? Os meus vícios, as minhas falhas, tentando me corrigir, tentando ser alguém melhor. Legal! Quando eu desencarnar, claro que vai ser um susto, claro que vai ser um momento confuso, claro que pode ser que eu fique por aqui zanzando, mas ó, dificilmente eu vou para o umbral de sofrimento, né? Eu vou ter a bênção de ter algum amigo espiritual que vai chegar perto de mim e vai falar, bora para o hospital, ou eu vou ser adormecida. Então a gente começa a pensar no desencarne hoje, não porque eu queira morrer, não porque eu esteja preparado, porque a gente jamais vai estar preparado, mas porque a gente precisa pensar nisso, né? O momento do meu desencarne vai ser exatamente a somatória de tudo que eu fiz, de quem eu sou e do que eu estou vibrando naquele momento. Tá bom? É isso, meninas. Falei bastante.